Como é seu nome? Hã? Você tá olhando o que ali? Bolo? África? Senegal. Escolhe um bolo ali. Eu vou pagar. Escolhe o bolo. Pega lá. Pega lá. Pega lá o bolo. Escolhe o bolo. Vai lá, Kelly. Pode pegar. Ó. Aqui, ó. Você gosta de bolo de chocolate? Não, eu vou pagar. Você gosta de bolo de chocolate? Aqui, ó. Bom, seu. Dá um pedacinho desse mussarela aí, pra provar. Feliz? Feliz?